Entre todos os campos da ciência, a psicologia talvez seja o mais misterioso para o público leigo e o mais suscetível a mal-entendidos. Embora seu jargão e seus conceitos estejam impregnados na cultura cotidiana, a maioria das pessoas tem apenas uma vaga ideia do que se trata e do que realmente fazem os psicólogos. Para alguns, a psicologia evoca imagens de sujeitos em jalecos brancos trabalhando numa instituição para doentes mentais ou fazendo experiências com ratinhos em laboratório. Outros talvez imaginem um psicanalista com algum sotaque da Europa Central analisando um paciente deitado num divã, ou se levarmos a sério os roteiros de cinema, planejando algum tipo de controle mental. Embora sejam estereótipos exagerados, existem neles alguma verdade. Talvez o responsável por toda essa confusão sobre o que a psicologia abrange seja o grande espectro de assuntos sobre os quais ela se debruça, e a surpreendente quantidade de termos iniciados pelo prefixo psi. Até mesmo os próprios psicólogos não conseguem chegar em um acordo sobre qual é a melhor definição para a palavra psicologia. Psicologia vem do grego antigo, união de psique, isto é, alma ou mente, com logia, isto é, estudo ou relato. E isso resume a ampla abrangência da área da psicologia. São muitos assuntos, muitos temas, muitas abordagens. Mas hoje, a palavra psicologia se refere com mais precisão à ciência da mente e do comportamento. A psicologia também pode ser compreendida como se fosse uma ponte entre a filosofia e a fisiologia. Por exemplo, enquanto a fisiologia descreve e explica a conformação física do cérebro e do sistema nervoso, a psicologia examina os processos mentais que nele acontecem e como se manifestam no nosso pensamento, discurso e comportamento. Enquanto a filosofia se preocupa com raciocínios e ideias, a psicologia se interessa em como eles nos ocorrem e o que nos dizem sobre o funcionamento da mente. Todas as ciências evoluíram a partir da filosofia, aplicando-se métodos científicos a questões filosóficas. Mas a natureza intangível de coisas como consciência, percepção e memória tornou muito mais lento o processo da transição da psicologia de especulação filosófica para a prática científica. Em algumas universidades, sobretudo nos Estados Unidos, departamentos de psicologia nasceram como divisões do departamento de filosofia, enquanto em outras instituições, especialmente nas alemãs, faziam parte das faculdades de ciência. Foi apenas no fim do século XIX que a psicologia se consolidou como uma disciplina científica independente. A fundação do primeiro laboratório mundial de psicologia experimental em 1879 por Wilhelm Wundt na Universidade de Leipzig marca o reconhecimento da psicologia como uma disciplina científica, desbravando novos territórios em áreas de pesquisa inexploradas anteriormente. Ao longo do século XX, a psicologia floresceu. Seus principais ramos, bem como suas correntes, evoluíram. Como ocorre com todas as ciências, a história da psicologia é construída por teorias e descobertas de gerações sucessivas, e muitas teorias antigas permanecem relevantes para os profissionais contemporâneos. Algumas áreas de pesquisa têm sido objeto de estudo da psicologia desde os seus primórdios e sofreram as mais diversas interpretações por parte das diferentes escolas de pensamento. Ao passo que outras foram ora ignoradas, ora favorecidas e mesmo assim influenciaram de modo significativo os pensamentos que as sucederam, chegando mesmo em algumas ocasiões a abrir caminho para a exploração de conceitos totalmente originais na psicologia. A maneira mais simples de iniciar a abordagem do vasto espectro da psicologia é conhecer suas principais correntes de forma mais ou menos cronológica, como faremos nesta série de vídeos. Nesta série aqui do canal sobre psicologia, nós vamos começar por suas raízes no pensamento filosófico. Nós vamos passar pelo behaviorismo, pela psicoterapia e pelo estudo da psicologia cognitiva, social e do desenvolvimento, e chegando por fim à psicologia da diferença. Desde seus primeiros passos, a psicologia foi vista de diferentes formas por pessoas diferentes. Nos Estados Unidos, teve raízes na filosofia, portanto, a abordagem era especulativa e teórica, e envolvia conceitos como consciência e o eu. Na Europa, a base foi científica. Logo, a ênfase foi mais na observação de processos mentais, tais como percepção sensorial e a memória, em condições laboratoriais controladas. No entanto, mesmo a pesquisa dos profissionais mais alinhados ao pensamento científico era limitada pela natureza introspectiva de seus métodos.
Herman Ebbinghaus e outros pioneiros tornaram-se objetos das suas próprias investigações, restringindo dessa maneira a variedade de tópicos para aqueles que podiam ser observados neles mesmos. Embora esses psicólogos tenham utilizado métodos científicos e construído os alicerces da nova ciência, muitos de seus colegas da geração seguinte consideraram seus processos subjetivos demais e buscaram uma metodologia muito mais objetiva. Na década de 1890, o fisiologista russo Ivan Pavlov conduziu uma série de experimentos com resultados decisivos para o desenvolvimento da psicologia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Pavlov provou que animais podiam ser condicionados a reagir a um estímulo, ideia que evoluiu para um movimento chamado de behaviorismo. Os behavioristas acreditavam ser impossível estudar processos mentais com objetividade, mas não viam muita dificuldade em medir o comportamento, isto é, a manifestação desses processos. Eles começaram a fazer experiências que podiam ser realizadas em condições controladas, primeiro com animais para compreender aspectos gerais da psicologia humana e depois com seres humanos. Os estudos dos behavioristas concentravam-se quase que exclusivamente no modo como o comportamento é moldado pela interação com o ambiente, e essa teoria de estímulo e resposta popularizou-se com o trabalho de John Watson. Novas teorias de aprendizagem começaram a se espalhar na Europa e nos Estados Unidos, atraindo a atenção do público leigo. Entretanto, enquanto o behaviorismo nascia nos Estados Unidos, em Viena, um jovem neurologista começava a desenvolver uma teoria da mente que alteraria por completo o curso do pensamento contemporâneo e imporia uma abordagem muito, mas muito diferente. Baseada na observação e no histórico dos seus pacientes, em vez de experiências em laboratório, a teoria psicanalítica de Sigmund Freud marcou o retorno ao estudo da experiência subjetiva. Freud estava interessado em memórias, desenvolvimento na infância e relações interpessoais, e destacava a influência do inconsciente para determinar o comportamento. Recebidas na época com choque e repulsa, suas ideias foram rápida e largamente adotadas, e o conceito da cura pela fala continua presente em várias formas atuais de psicoterapia. Em meados do século XX, tanto o behaviorismo quanto a psicanálise caíram em desuso, com o retorno do estudo científico dos processos da mente. Isso marcou o início da psicologia cognitiva, um movimento com raízes na abordagem holística dos psicólogos adeptos da Gestalt, os quais se interessavam pelo estudo da percepção. O trabalho desses psicólogos emergiu nos Estados Unidos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. No final da década de 1950, a psicologia cognitiva se tornou a corrente predominante. O rápido crescimento das áreas de comunicação e ciência da computação proporcionou aos psicólogos analogias úteis. O modelo de processamento de informações serviu à construção de teorias em áreas como atenção, percepção, motivação, memória e esquecimento, linguagem e aquisição de linguagem, resolução de problemas e tomada de decisões. Até mesmo a psicoterapia, que a partir da cura pela fala original se ramificou em diversas formas, foi influenciada pela abordagem cognitiva. As terapias cognitivas e cognitivo-comportamental surgiram como uma alternativa à psicanálise e levaram a movimentos como a psicologia humanista com ênfase nas qualidades singulares da vida humana. Esses terapeutas mudaram seu foco de atenção. Em vez de curar pessoas doentes, eles se preocupavam em orientar pessoas saudáveis a terem vidas repletas de significado. Apesar de, em sua fase inicial, a psicologia ter se concentrado mais na mente e no comportamento dos indivíduos, ela começou a se interessar cada vez mais em observar a forma como interagimos com o ambiente e com outras pessoas. Surgiu daí a psicologia social. Tanto quanto a abordagem cognitiva, o novo campo deveu muito aos pesquisadores da Gestalt, em especial Kurt Lewin, que fugira da Alemanha nazista para os Estados Unidos durante a década de 1930. A psicologia social ganhou fôlego na segunda metade do século XX, ao revelar fatos curiosos sobre as nossas atitudes e os nossos preconceitos, a nossa tendência a obedecer e se adequar, e as nossas justificativas para ter comportamentos agressivos ou altruístas. Todos esses são fatos de crescente relevância no mundo moderno, organizado em espaços urbanos e contando com sistemas de comunicação cada vez mais eficazes. Sentia-se a influência permanente de Freud, sobretudo no campo da psicologia do desenvolvimento.
Inicialmente preocupados apenas com o desenvolvimento da criança, os estudos da área expandiram-se e incluíram as mudanças ao longo da vida, da infância até a velhice. Pesquisadores mapearam métodos de aprendizagem social, cultural e moral, e os processos pelos quais formamos laços com os outros. A contribuição da psicologia do desenvolvimento para áreas de educação e capacitação tem sido significativa e, de maneira menos óbvia, influenciou também os pensamentos sobre a relação entre o desenvolvimento infantil e as atitudes em relação à raça e ao gênero. Quase todas as correntes da psicologia abordaram a questão da singularidade humana, mas no final do século XX, essa área de estudo foi reconhecida como uma disciplina independente, com o nome de Psicologia da Diferença. Ao mesmo tempo que tentam identificar e medir traços de personalidade e os múltiplos fatores que compõem a inteligência, os psicólogos dessa crescente especialidade lançam um olhar sobre as definições e as medidas de normalidade e anormalidade, e questionam até que ponto nossas diferenças individuais são produto do ambiente ou resultado da nossa herança genética. As numerosas linhas da psicologia em vigor abarcam todo o espectro da vida mental e do comportamento humano e animal. O alcance da psicologia se expandiu e se sobrepôs a muitas outras disciplinas, entre elas a medicina, a fisiologia, a neurociência, a ciência da computação, a educação, a sociologia, a antropologia e até mesmo a política, a economia e o direito. Talvez, mas só um talvez, a psicologia tenha se tornado a mais abrangente das ciências. A psicologia continua a influenciar e ser influenciada por outras áreas da ciência, especialmente nas áreas de neurociência e genética. Em particular, continua a atuar o debate originado pelas ideias de Francis Galton na década de 1870 sobre a questão da natureza versus a criação. Recentemente, a psicologia evolutiva tem contribuído para o debate ao encarar traços psicológicos como fenômenos inatos e biológicos, sujeitos a leis da genética e da seleção natural. A psicologia é uma matéria muito abrangente, cujas descobertas interessam a todos nós. Sob qualquer um de seus prismas, serve de base às muitas decisões de governos, empresas, indústrias, publicidade e mídias de massa. Ela nos afeta como grupo e como indivíduo, contribuindo na mesma medida para o debate público sobre o funcionamento e as possibilidades de organização das sociedades, quanto para o diagnóstico e tratamento do distúrbio mental. As ideias e as teorias dos psicólogos integraram-se de uma forma à cultura popular contemporânea, que muitas descobertas sobre esses processos mentais e comportamentos são consideradas senso comum. Ainda que várias teorias da psicologia confirmem as nossas suposições instintivas, muitas as contrariam. Não tem sido raro psicólogos chocarem e escandalizarem o público com descobertas que abalam as crenças convencionais há muito tempo já estabelecidas. Em sua breve história, a psicologia nos presenteou com ideias que alteraram o nosso modo de pensar, além de nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos, os outros e o mundo em que vivemos. A psicologia questionou hábitos profundamente arraigados, trouxe à tona verdades inconvenientes e nos proporcionou insights surpreendentes e soluções para questões complexas. A sua popularidade crescente como curso universitário é um sinal não apenas de sua relevância no mundo moderno, mas também do prazer e do estímulo que se pode obter ao explorar a riqueza e a diversidade de uma área que observa o misterioso mundo da mente humana. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender psicologia, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo meu. Então, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.